Meus amigos, e aí, tudo bem? Metal Days está de volta, fiquei um tempinho aí sem gravar, mas estamos na ativa, Metal Days não parou. E hoje vamos falar de um disco bem aguardado aí para esse 2020, que foi o novo álbum do AC/DC. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Bom, o AC/DC é claro que uma banda desse tamanho, gostem ou não, pode não ser do seu gosto, pode não ser sua banda favorita, mas esse AC/DC é um gigante do rock aí, então tudo que a banda acaba lançando causa uma certa expectativa, não só em quem é fã, como quem não é também, acaba querendo ver o que a banda trouxe de novo. Esse DC passou por muita coisa também, então acaba gerando tudo isso. São 6 anos que a banda não lançava nada de inédito e todo mundo sabe que a banda passou pela questão da morte do Malcolm Young, a quase surdez do Brian Johnson, né? E aí ficou tudo meio obscuro. O AC/DC volta, não volta, o AC/DC vai lançar alguma coisa diferente. Será que a sonoridade do AC/DC vai ter alguma possível mudança? Então teve muita expectativa em cima desse novo álbum. É claro que eu não tenho a pretensão aqui de fazer um faixa a faixa, nada disso, que eu acho que também acaba ficando muito chato, muito longo, ficar falando de música por música. Mas, bom, vamos lá. Muita coisa aconteceu, como eu disse, a morte do Malcolm, né? E até teve uma entrevista que eu achei no mínimo curiosa do Brian Johnson, que é a quase surdez dele, né? Acabou gerando, não sei se a cura, imagino que não seja uma cura total, mas ele acabou dizendo que fez parte de um programa experimental para sanar, para curar esse problema. Inclusive ele mesmo disse que assinou contrato de confidencialidade para não falar sobre esse tratamento. Então é alguma coisa muito séria e algo realmente deve ter sido experimental mesmo, né? Acho que os caras falaram, ó, assina aí, porque se der merda, depois a gente não vai se responsabilizar. Mas o cara acabou voltando, né? Phil Rudd, Cliff Williams, né? A exceção do próprio Malcolm, aquele AC/DC que a gente está acostumado a ver. Bom, faz um mês desse lançamento, eu ouvi o disco várias vezes, né? Então eu resolvi esperar um pouco realmente para falar um pouco desse disco, absorver realmente o álbum, não falar ali no calor do momento, até porque eu sou fã de AC/DC, então não queria que a minha posição de fã sobressaísse a qualidade do disco. Bom, antes de qualquer coisa, experimentações, uma sonoridade suando diferente, riffs que você nunca ouviu antes, esquece. Não tem nada disso. É aquele AC/DC de sempre, que todo mundo está acostumado, mas isso não necessariamente é algo ruim, tá? O que eu percebi, eu vi outras pessoas também falando sobre, e acho que muita gente concorda, é que ele é um disco um pouco menos acelerado, digamos assim. Não que o AC/DC lance discos extremamente rápidos, não é isso, mas aquela pegada rock and roll mais forte, mais rápida, isso ficou um pouco de lado nesse último disco. Tá um som mais cadenciado, não sei se pela saúde dos músicos também, enfim, mas ele é um disco mais lento, não necessariamente lento no sentido de, óbvio, de balada, nem pensar, ou esse tipo de coisa. Ele é um disco mais cadenciado. O que eu percebi também, se vocês ouvirem várias dessas faixas, elas são um pouco nostálgicas, talvez até um pouco datadas, inclusive. Você ouve algumas músicas perdidas aí, que parecem faixas lá do Who Made Who, aquela fase com aquela guitarra um pouco mais puxada, dedilhada, com aqueles coraizinhos que o AC/DC sempre faz, mas com excesso maior. Então parece que é uma grande trilha sonora assim, de algum filme tirado dos anos 80. Como eu disse, pro AC/DC isso não é ruim, mesmo soando datado, porque a sonoridade da banda é a mesma desde que a banda existe, né? Os próprios produtores, os bastidores desse novo álbum aí, o Power Up, o pessoal falou, olha, a gente faz a engenharia de som da mesma maneira que a gente fazia desde o primeiro álbum. Então a produção, a sonoridade não mudou absolutamente nada, à exceção disso que eu achei. Eu sei, né? Eu gostaria que vocês
que ouviram o disco me dissessem se tiveram essa mesma percepção de um álbum mais lento, algumas faixas mais datadas, um certo ar de nostalgia ali, mas propriamente pela sonoridade, né? Quem acompanha os meus vídeos sabe que eu dei a minha opinião lá do novo álbum do Ozzy, no caso, né? Quando saiu Ordinary Man, e eu falei que ele também era um disco mais nostálgico, mas mais pela história por trás do álbum. No AC/DC não, o AC/DC acho que é pela própria sonoridade mesmo, que acaba soando um pouco de, não vou dizer resgatar passado, mas acaba soando um pouco mais datado sim. Tá? Parece que você já ouviu, parece que pegaram várias faixas de vários álbuns ali daquela fase meio anos 80, meados de 90 e jogaram nesse álbum. Eu acho que funcionou, eu acho que é um bom disco, inclusive eu acho que desde se vocês pegarem os dois últimos álbuns, eu acho que o Power Up é um álbum melhor. Eu acho que ele é, desde o Ball Breaker, talvez seja o melhor álbum do AC/DC, né? Porque são períodos muito longos de lançamento, né? Então acho que desde o Ball Breaker, na minha singela opinião, é o melhor álbum do AC/DC desde então. Não que os outros dois sejam ruins, longe disso, mas eu acho que pela expectativa, por tudo que aconteceu, até pela sonoridade como um todo, eu acho que ele é um álbum que vale muito a pena ter na discografia, vale muito a pena ouvir. Uma outra coisa curiosa e chata é que esse álbum não vai ter versão nacional, cara. Eu ainda não comprei ele físico. A gente sabe quanto que tá o dólar, né? Como que esse álbum vai chegar, ou melhor, quanto esse álbum vai chegar. Parece que as fábricas da Sony, que é o responsável pela banda, por esses lançamentos, aconteceu isso com o álbum do Ozzy também. A Sony parece que está deixando as suas fábricas aqui no Brasil, Zona Franca de Manaus. Não sei exatamente o porquê, se é pelo período mesmo de crise, mas estão deixando, não vai sair nacional. Então quando vier, pode preparar o bolso aí que por menos de 100 não vai ter esse álbum, né? Eu até tava vendo os próprios caras da banda fizeram um vídeo mostrando uma versão chamada Box Lightning. Não sei se vocês chegaram a ver, que tem uma caixinha que o logo fica piscando, acende, assim, ela é bem grossinha, bem parruda, porque deve ter um material mais extenso ali. Então imagina se vier pro Brasil, vai vir muita grana. Então essa é uma última curiosidade aí desse álbum. Bom, como eu disse, eu quero saber a percepção de vocês. Tiveram essa mesma percepção que eu? Gostaram, não gostaram? Eu acho que seria legal ver o AC/DC no palco, né, depois de tantos anos. No Brasil agora por conta da pandemia, no mundo inteiro, a gente não sabe como é que vão ficar aí essas agendas, esses calendários. Não sei se o AC/DC realmente, até pela idade dos caras, é grupo de risco total. Se os caras vão voltar a fazer show, né? Seria muito legal ver o AC/DC ao vivo. Tive prazer de ver o AC/DC lá nos anos 90, lá na Tour do Ball Breaker, show inesquecível, histórico, então torcer pra banda voltar com todo o gás aí, vale muito a pena conferir. Quero saber a opinião de vocês aí a respeito desse novo álbum. Então, Metal Days vai voltar logo, fiquei um tempinho sem gravar aí por conta de trabalho, tempo, essas coisas, mas o canal tá sempre ativo. Por favor, se inscrevam aí, curtam, compartilhem, aquela coisa toda que dá aquela força pro canal. Então vejo vocês em breve, se cuidem, como eu digo sempre. Tchau!